Caros ouvintes, nós nos propusemos a fazer alguns podcasts sobre a doutrina bíblica à luz da filosofia e da própria teologia. Então, hoje nós vamos começar o que na teologia é chamado de teologia sistemática, que é o estudo sistemático de diversos temas, como Deus, Jesus, Bíblia, Escrituras Sagradas, Igreja e etc. Então, hoje nós vamos discorrer neste podcast sobre a doutrina de Deus. E há uma dúvida muito grande se a razão humana pode conhecer a Deus. Então, nós vamos discorrer sobre esse tema para tirar algumas dúvidas e certamente ficarão muitas perguntas no ar, mas eu me coloco à disposição para a gente conversar, responder aquilo que me foi possível responder. Esta série de podcast terá o tema ou o título Summa Fé, que é uma análise assim filosófica, teológica e doutrinária ao longo da história. Então, filosofia e a revelação como conhecimento de Deus. Vivemos numa época em que muitas pessoas acreditam que Deus pode ser conhecido apenas pela razão. Outras afirmam que Deus somente pode ser conhecido pela fé. A grande pergunta é: até onde a filosofia consegue chegar? Será que a inteligência humana consegue descobrir quem Deus realmente é? Hoje vamos conversar sobre os limites da razão e a necessidade da revelação divina. O homem sempre procurou a Deus. Desde a antiguidade, o homem faz perguntas. Quem criou o universo? Existe Deus? Existe propósito para a vida? O que acontece após a morte? Essas perguntas deram origem à filosofia. Os filósofos gregos, por exemplo, Tales de Mileto, procurava a origem de todas as coisas. Não recorria aos deuses mitológicos. Heráclito dizia que tudo muda, nada permanece igual. Parmênides afirmava exatamente o contrário, a realidade verdadeira nunca muda. Sócrates ensinava: conhece-te a ti mesmo. Para ele, o conhecimento conduzia à virtude. Platão defendia que existe um mundo perfeito das ideias. O mundo material seria apenas uma sombra dessa realidade. Aristóteles chegou à ideia do motor imóvel, um ser eterno que move tudo sem ser movido. Foi um enorme avanço filosófico. Mais tarde, este pensamento é usado por São Tomás de Aquino. Mas Aristóteles ainda não conhecia o Deus da Bíblia. O limite da filosofia. A filosofia consegue concluir que existe um Criador.
Existe uma inteligência superior. Existe uma causa primeira, mas não consegue responder quem é Deus. Ele ama? Ele salva? Como é sua natureza? Como perdoa pecadores? Essa resposta ou estas respostas só aparecem na revelação bíblica. A Bíblia responde. Romanos capítulo 1 ensina que a criação revela o poder de Deus. Porém, a natureza não revela o plano da salvação. Somente as Escrituras revelam a santidade de Deus, a justiça de Deus, a redenção em Cristo. Portanto, a filosofia prepara perguntas. A Bíblia apresenta respostas. A razão conduz até a porta. A revelação abre a porta. Portanto, a fé cristã não despreza a razão. Ela coloca a razão sob a autoridade da revelação. Muito obrigado. Até o próximo episódio de Suma Fé, professor e teólogo Alcione Alves do Nascimento.